Eu não pedalava, eu não era ciclista. Comecei a pedalar uns 10 dias antes da viagem. Vou fazer os 27 estados, porque eu não tinha noção de todo o perigo que tinha lá. E a bike foi roubada lá, que eu tô rodando, é o que eu tô ganhando durante a viagem. 4 dias sem ver ninguém, só eu e a selva. Eu não sou um aventureiro desse tipo, selvagem, que vai entrando no meio do mato. De experiência ruim que eu tive, e lá eu tinha uma visão muito errada do povo brasileiro, mas foi muito mais fácil do que eu imaginei. Se eu conseguir, qualquer pessoa que pedala consegue. Olá, bom dia amigos, estou aqui na Maragogi, Alagoas, e olha que eu encontrei hoje, esse viajante famoso, Wayner Polo, qual já passei muitos estados, quase todos. Primeiro que eu não sabia que era famoso, mas já tô no 23º estado rodando pelo Brasil. Mas vai famoso, você ainda não vai famoso. Vi que você fazer muita loucura, você passou o BR-319. Cara, então na minha cabeça não foi tanta loucura porque eu não tinha noção de todo o perigo que tinha lá. Eu sabia que era uma estrada difícil de passar por causa do barro, que podia encontrar algum animal silvestre, alguma onça, alguma coisa, mas eu não tinha noção de todo o perigo que envolve ali. Até por isso eu acho que eu encarei. Porque tem vários problemas além disso, né? Lá alaga de uma hora para outra, tem o encontro de vários igarapés, vários rios ali. É uma região que alaga bastante e a pessoa pode ficar ilhada. Mas não foi uma coisa que eu busquei assim. Eu só quero viajar e conhecer o Brasil, sabe? Eu não sou um aventureiro desse tipo, selvagem, que vai entrando no meio do mato. Vai, não para, não para. Força, força, calma, respire força, força, sempre avante, pra frente, pra frente, pra frente. Pra frente. Passou. Menino. Eu não sou um aventureiro nato a esse ponto de atravessar. Não é isso o que eu mais procuro. Mas lá foi muito marcante. Foi uma experiência muito boa. Passei 12 dias lá para fazer essa travessia. Fiquei, acho que 4 dias sem ver ninguém, só eu e a selva. E até hoje eu sinto o cheiro, sabe, do lugar, a paisagem. Não tem outro lugar no Brasil que tenha isso. Como lá não tem casas, não tem carros? Não tem. Lá tem algumas vilas isoladas que sobreviveram. Lá foi muito movimentado um dia. Lá era asfaltado, né? Antes de ser aquele mar de lama. E sobraram algumas vilas, tipo a cada 200, 300 quilômetros você encontra uma vilazinha. Você fez com comida, com água? Onde você... Água lá para encontrar água lá é muito fácil, porque tem muito igarapé, água muito pura, melhor do que o que a gente bebe aqui. Comida eu levei bastante feijão pronto, em sachê. Era só cortar o pacote, jogar na panela para fazer. Às vezes comia do jeito que estava mesmo, sem esquentar. Então eu não tive dificuldade não, eu estava preparado para fazer isso. Eu sou de São Paulo, capital. Vivi a vida inteira lá. E eu sou agente de viagem, eu vendo pacotes de viagem tradicional. Sei com muita vontade de conhecer as coisas, tudo, mas quem trabalha não, que é muito genérico, mas pra mim eu nunca consegui sair desse ciclo, sabe? De trabalhar pra caramba, pagar conta, pra juntar uma grana, pra sair pra fazer a viagem. E foi mais ou menos daí que começou a aparecer a ideia de fazer uma viagem barata, sabe? Porque se eu fosse viajar do jeito que eu quero, conhecendo o Brasil inteiro, eu nunca conseguiria juntar grana suficiente para fazer. E antes dessa viagem enorme, grande, você faz alguma coisa pequena
outra cidade? Não. Eu não pedalava, eu não era ciclista. Mesmo que você não tive bicicleta antes, né? Não tinha bicicleta. Eu nunca fui um cara sedentário, eu sempre fiz esporte, corri, treino jiu-jitsu e tal, mas pedalar mesmo eu não pedalava. Mas como você pegou essa ideia que vai viajar? Cara, foi assim, eu tava juntando grana porque eu ia fazer um mochilão, pegando carona, pegando um ônibus de um lugar para o outro, BlaBlaCar, tudo que tem de um mochilão tradicional, vai. E aí veio a pandemia. E esse dinheiro que eu estava guardando para fazer essa viagem, ele foi acabando. Eu vivi com esse dinheiro que eu tinha guardado para a viagem 1 ano e 8 meses durante a pandemia. E a grana foi acabando. E aí quando eu me dei conta, eu tava com... Lá minha conta bancária tava quase zerada. E eu falei, meu, eu tenho que arrumar um jeito para fazer a viagem com pouca grana que eu tenho. E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu achei um japonês que ele viajou o mundo inteiro, até sigo ele no Instagram. Ele tem foto na Torre Eiffel, Muralha da China e tudo que é lugar. E aí eu comecei a pesquisar cicloturismo no Brasil e eu vi que tinha uma comunidade muito grande de gente viajando de bike. Falei, pronto, resolvi o problema. Aí no mesmo dia que eu pesquisei isso, comprei uma bike usada. Tem um site de desapego que vende coisas usadas, muito conhecido aqui no Brasil. Aí comprei essa bike e eu mesmo fiz a reforma dela e foi aí que eu comecei a pedalar. Comecei a pedalar uns 10 dias antes da viagem. Eu comecei a minha viagem de bike em São Paulo capital. E saindo de São Paulo eu peguei para o sul do Brasil. Então eu saí de São Paulo, fiz Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí do Paraná eu atravessei de balsa para Mato Grosso do Sul. Aí de Mato Grosso do Sul eu fui para Minas. Minas eu entrei em Goiás. Aí passei pelo Distrito Federal, Chapada dos Veadeiros e subi até Tocantins. Tocantins eu atravessei o Tocantins, né? Porque eu saí, entrei pela primeira cidade que é Arraias, cidade histórica, e saí lá na ponta já em Mato Grosso, Mas depois... perto da Ilha do Bananal. Na verdade eu tive que sair Tocantins e voltar um pouco para Goiás para entrar no Mato Grosso. Tava na época da chuva e eu ia atravessar por uma ilha que chama Ilha do Bananal. É a maior ilha de água doce do mundo. E tava alagado, aí eu tive que voltar para Goiás e entrei para Mato Grosso do Sul por uma cidade chamada Barra do Garça. Aí foi lá que eu entrei no Mato Grosso, peguei parte do Pantanal e fui subindo nessa mesma direção até Rondônia. Depois que eu terminei a BR-319, eu cheguei em Manaus. E aí em Manaus foi uma história bem interessante, porque lá foi onde a minha bike foi roubada. Eu estava no 13º estado lá, e a bike foi roubada lá. Aí lá eu consegui essa bike, que você vai mostrar aí, né, que está na manutenção. Tava rodando, já são 6 estados que eu tô rodando, praticamente em praia, barro, e eu faço pouca manutenção na estrada. Eu não sou um bom mecânico, sabe, para arrumar as coisas. E eu acabei deixando passar o tempo e eu tive um problema com o câmbio da minha bicicleta. E eu consegui achar essa bicicletaria aqui, eles estão arrumando ela, vão fazer uma manutenção preventiva e vão trocar algumas peças para mim. Ela está em manutenção, eu cheguei com um problema no câmbio e eles já descobriram várias outras coisas que precisam trocar. Provavelmente vai trocar o cassete dela, a corrente e outras coisas mais aqui que eles estão descobrindo ainda. Essa daqui é a segunda bicicleta da viagem. Eu percorri 13 estados com a primeira bicicleta. A primeira bicicleta foi furtada em Manaus, no 13º estado. E eu ganhei essa bike lá em Manaus, da Audax.
Então, de Manaus até aqui, Alagoas, está sendo com essa bike. E ela é muito melhor do que a que eu tava, né? Agora ela é uma Aro 29, toda Shimano. E a outra era bem simples, era uma bike de ferro, Aro 26, 18 marchas. O câmbio já tava vários meses sem funcionar, sabe? Agora eu tô até bem confortável com essa bike aqui. Cara, obrigado, velho, valeu. Eu queria, se não fosse para ir para completar todos os estados do Brasil, eu achava que não valia a pena fazer a viagem. Porque eu tinha noção que eu tava com pouca grana e que eu ia passar por aperto do começo até o fim da viagem. Eu falei, meu, então se eu for passar um pouco de aperto aqui e tal e voltar, pra mim não entra na minha cabeça, sabe? Eu falei, meu, já que eu vou passar aperto, um outro perrengue, então eu já vou fazer logo o Brasil inteiro, eu vou fazer os 27 estados. Eu tinha dúvida se o meu preparo físico ia dar conta, sabe? Mas foi uma coisa bem tranquila, porque eu não corro, eu vou bem devagar. E de lá eu fiz um dos roteiros mais incríveis também, que foi de Manaus até Boa Vista. Passei no meio da reserva Waimiri Atuari. Eles não têm contato lá com a civilização. Eles são totalmente... 60% da aldeia não tem contato com a civilização. E eu passando lá, a qualquer momento podia trombar com um desses índios. Eu acho que ele não ia entender um cara passando de bike lá. Passando pela reserva, conheci a cidade das Cachoeiras, Presidente Figueiredo, linda demais. Depois de Boa Vista fui até Letem, na Guiana Inglesa. Fui até Venezuela. Desci da Venezuela e voltei até Manaus. Eu já cheguei a fazer 220 quilômetros num dia porque não tinha nada, era só BR. Foi no Mato Grosso do Sul. O dia inteiro acordei bem cedo e teve um desafio também que eu entrei no meio da viagem, que foi voltando de Roraima, que é de Pacaraima, na divisa com a Venezuela, até a praia de Ponta Negra em Manaus. Dá 1000 quilômetros certinho, cravado. E lá tem um desafio, que é de 1000 quilômetros. E aí, quando eu tava passando por lá, a grana tava curta, e o pessoal deu a ideia para eu ir participar desse desafio, porque aí eu ia conseguir vender patrocínio na camisa, sabe? Ia conseguir levantar uma grana. E aí eu fiz 715 quilômetros em 48 horas. Eu dormi 2 horas nesse meio. Só que aí eu não estava levando o peso da viagem, eu não estava levando a bagagem, eu tinha um carro de apoio. E foi o máximo que eu consegui fazer, deu 715 quilômetros em 48 horas. Teve um carro de apoio que foi indo do meu lado. Então eu tive água à vontade, energético que ajuda bastante, alimentação. E aí eu consegui fazer 715, eu devo ter dormido mais ou menos umas 2 horas. Poxa, a chuva na Amazônia, na região norte, quando eu comecei a pedalar por lá eu tinha bastante medo, porque fica nublado muito rápido, o céu escurece de uma hora para outra. Mas foi muito mais fácil do que eu imaginei. Eu acabei me adaptando, eu sabia que ia chover e logo o calor já ia vir, ia secar a roupa que eu tava e tal. E aí eu peguei e usei como regra, se eu tô pedalando e começa a chover, eu continuo pedalando, mas se eu tava parado no lugar seco e começou a chover, eu não saio para pedalar. E foi a única regra que eu usei e passei por lá sem maiores dificuldades. Até agora essa barraca só entrou água por baixo. Eu sei que ela tem um limite para aguentar a chuva, né, por cima, que até agora não cheguei nesse limite. Até agora peguei chuvas que ela aguentou, que é até 2.000 litros de coluna d'água, alguma coisa do tipo assim. Eu não sei o termo técnico para ser usado, mas ela aguenta sim. Cara, eu tô tão acostumado com agora, porque as coisas que as pessoas acham que é loucura, assim, aventura, tipo, ficou uma coisa normal.
eu tô acampando 90% dessa viagem. Eu só pego diária, só pago um hotel ou alguma coisa se o lugar for muito perigoso, tipo uma capital, uma cidade muito grande. A maior parte do tempo é acampando, aonde eu chego. Os problemas da viagem são tão insignificantes perto de tudo de bom que acontece que acaba ficando... você nem nota. Nota por alguns minutos e daqui a pouco já acontece uma coisa muito incrível que faz você esquecer da coisa ruim que aconteceu. Sim, sou bem acolhido. O Brasil, eu nasci e vivi 40 anos em São Paulo, uma cidade grande, né? A maior metrópole da América do Sul. E lá eu tinha uma visão muito errada do povo brasileiro, porque a gente pega o que acontece lá, né? E é totalmente ao contrário o resto do Brasil. O brasileiro é um povo muito acolhedor. A maior parte do povo brasileiro é de pessoas honestas, muito trabalhadoras, esforçadas, que querem ajudar o máximo que podem. O problema do Brasil é que a menor parte, que é ruim, ela faz tanta coisa ruim que acaba encobrindo a parte boa do povo ruim. Mas é um povo maravilhoso. Aonde eu chego eu sou bem recebido. É difícil eu falar um lugar assim que eu não voltaria por causa de uma situação com o povo do local, sabe? Eu te falei que eu saí com pouca grana, né? E eu tava calculando, consegui fazer essa viagem em 9 meses. E eu já tô há 2 anos e 1 mês na estrada, então eu errei bastante os cálculos, né? E minha grana começou a acabar assim mais ou menos no 7º estado. Já tava duro, com cartão de crédito atrasado, sem conseguir pagar nada. E aí eu comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, fazia faxina. Cara, o que foi aparecendo eu fui pegando. Até que em Roraima eu encontrei um amigo viajante que é hippie e ele me ensinou a fazer alguns artesanatos, colar, pulseira e tal. E aí isso virou a maior fonte de renda da viagem. Mas até hoje eu chego num lugar e tem alguma diária de ajudante pedreiro para pintar alguma coisa, plantar, eu aprendi a plantar grama tal na viagem e tal. Eu vou encarando tudo que tem. Porque agora ainda faltam 4 estados para completar a viagem e a grana que eu tô rodando é o que eu tô ganhando durante a viagem. O estado que eu mais gostei de ter passado por tudo que aconteceu lá foi o Tocantins. Eu gostei muito de ter conhecido o Rio Azuis, que é o menor rio do Brasil, Praia do Puçá, poxa, tem a Serra Gerais, que é lindo pedalar em volta. Conheci os nativos, assim, tive uma experiência muito grande de troca de experiência. Conheci a Vila Quilombola Boa Esperança, que é incrível, conviver em comunidade lá com eles. Pelo conjunto de tudo, Tocantins é o lugar que eu mais gostei até hoje de ter conhecido. Jalapão, eu peguei uma carona no final, quando eu já tinha passado, faltavam uns 20 quilômetros para chegar em São Félix do Tocantins. Eu saí do portal do Jalapão, passei por Mateiros, fiz a rota dos fervedores e lá na ponta estava começando a anoitecer com chuva. Aí passou um carro, me ofereceu carona e eu aceitei sem reclamar, sabe? Joguei a bike lá mais rápido que pude e fui embora. Foi mais ou menos uns 25 quilômetros de carona lá no Jalapão. Agora faltam 4 estados para terminar os 27 estados. Agora eu estou em Alagoas, né? Falta Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Até chegar em casa, em São Paulo, eu não vou sair do litoral. Eu vou tentar conhecer o máximo do litoral brasileiro, porque depois eu pretendo fazer outras viagens mais curtas para fechar o que ficou para trás. Por exemplo, Chapada do Diamantina, por exemplo, eu quero voltar para fazer só ela, de ponta a ponta. Estrada Real, tem outras coisas que eu quero voltar para fazer,
que eu não consegui conhecer nessa viagem. Quando eu entrei no Tocantins, a primeira cidade que eu cheguei foi uma cidade que chama Arraias. É a segunda cidade mais antiga do estado. E eu montei o acampamento numa parada de caminhoneiro que eles tinham acabado de reformar, tinham cimentado o lugar e o estacionamento não tinha sido usado ainda, né? Aí eu fui, montei minha barraca lá, coloquei minhas coisas e durante a noite começou a chover lá. E não entrou água por cima, não é a mesma barraca que eu tenho hoje, né? Não entrou água por cima, mas o estacionamento alagou assim, em questão de 2, 3 minutos. É um lugar que juntou água de vários lugares. Minha barraca praticamente começou a boiar. Todas as coisas que estavam lá dentro molharam. Eu estava dormindo de cueca esse dia e eu tive que pegar a barraca, sair arrastando ela no meio da água até vários metros para fora do posto. E de recordação assim, de experiência ruim que eu tive, essa é uma das que mais me marca. Porque eu estava de madrugada no meio da chuva, de cueca, com tudo que eu tinha molhado, sem para onde ir, sem ter para onde me abrigar. E foi bem difícil ter passado por isso. Fora o que aconteceu em Manaus, de furtarem minha bike, não teve nenhum problema. Vamos ver. Tá bem bagunçado aqui, não reparem. Aqui os... Que isso? Que isso, mano? Isso daqui é meu saco de dormir e a rede. Uma rede para amarrar e um saco de dormir. E esse daqui é o pacote da barraca. Esse daqui só tá a barraca. Pesa mais ou menos uns 5 quilos. Essa barraca. É uma barraca para 3 pessoas. Ela é grande. E a minha, eu tinha uma bem menor, que vinha até aqui mais ou menos, bem mais leve, só que ela ficou toda destruída. E essa daqui eu ganhei de um amigo que segue pelo Instagram, e ele mandou pra mim. E apesar dela ser meio desengonçada para carregar, ela é muito boa e eu tenho um carinho por ela, até porque a pessoa me mandou e tal. E eu acho que eu vou terminar a viagem com ela mesmo. O saco de dormir, aqui esse pacote, se eu puder trocar, eu troco. E o alforge também, é um alforge duplo e está comigo desde o começo da viagem. Eu comprei ele usado. Eu acho que ele é a única coisa que está comigo desde a viagem, desde o começo da viagem. Porque tudo eu precisei trocar. Não entra água. Não entra? Não entra. Isolante térmico? Não tenho. Não tenho. Eu uso o saco de dormir que eu uso hoje, como não tem frio aqui, eu uso ele como se fosse um colchonete. Então eu abro ele e durmo em cima dele. Quando eu não acho o lugar perfeito assim para encaixar a barraca, eu sofro com isso, porque ele não evita. Ele não evita isso. Então eu acampo em vários lugares, mas eu tento achar ali o lugar que a barraca vai ficar mais certinha. Tento dar uma varrida com alguma coisa para tirar pedra, tampar alguns buracos se tiver, porque só esse edredom aqui ele não dá conta de tirar o desnível que tem. E se tiver uma pedrinha eu vou sentir. Os planos agora são o seguinte: eu estou escrevendo um diário de bordo que eu pretendo que vire um livro. Eu calculo que eu vou chegar em São Paulo, ainda vou precisar de uns 3, 4 meses para organizar as ideias que estão no diário, organizar as histórias. E vou tentar lançar esse livro. Então eu acredito que, sei lá, mais uns 6 meses eu consiga fazer isso. E aí a próxima viagem eu quero tentar completar todos os países da América do Sul. Começando lá embaixo, do Uruguai, e subindo até chegar na cidade de Cartagena, ou Cartagena, na Colômbia. Já no Mar do Caribe, né? E essa é a próxima viagem. Eu tento registrar todas as experiências da viagem no Instagram e no YouTube. Também tem uma conta nova no TikTok, mas eu ainda não sei mexer muito bem, então eu comecei a colocar algumas coisas lá. Mas no Instagram e no YouTube
praticamente tudo que acontece eu tento postar lá, assim, o mais rápido que eu posso. E então o Instagram é @deixe-me ir cicloviagem e o canal é Deixe-me ir cicloturismo. Prazer para conhecer você. Eu fazer a mesma coisa, mas ainda não passei a Amazônia e tem muitas perguntas qual preciso saber, mas depois que eu falo com você já tem mais informação, pode mudar meus planos, pode combinar alguma coisa que eu medo antes, mas eu encontrei você e posso entender que todo prazer fazer na passar da Amazônia, mesmo que o BR-319. Sim, meu, se eu conseguir, qualquer pessoa que pedala consegue. É muito mais fácil do que a galera imagina. A imagem de quem passa por lá é um pouco pesada por causa da lama, tudo, mas você encontrou seu ritmo ali, você vai embora e vai ter uma experiência incrível. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado, cara. Boa viagem para você. Para você também. Bons ventos, irmão. Vou terminar esse projeto e novos projetos legais para você. Amém. Beleza. Tchau a todos.